Oração não é algo que funciona sempre da mesma forma. Em algumas ocasiões, nossas orações são respondidas de imediato. É só lembrar lá de Neemias, capítulo 2, versículo 4, quando ele está diante do rei, muito preocupado, e o rei faz uma pergunta para ele, por que é que ele está com aquele aspecto triste, semblante triste, e ele diz assim: então orei ao Senhor e disse ao rei. Quanto tempo ele precisou esperar para receber a resposta de Deus nesta oração? Eu creio que a oração foi desse tamanho, a oração foi praticamente um ai meu Deus, Senhor me ajude. E na sequência já vem a resposta, porque ele coloca suas dificuldades diante do rei, e o texto vai mostrar que a mão de Deus estava com ele, e o rei deu a ele, a Neemias, tudo aquilo que realmente ele tinha pedido. Então, muitas vezes a oração é respondida assim. Isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu com você, e isso acontece com muitas pessoas. Em outras ocasiões, as orações levam tempo, e em outras ainda levam muito tempo. Por exemplo, quanto tempo deve ter aguardado Zacarias depois que orou pedindo um filho, até o nascimento de João Batista. Zacarias é o pai de João Batista, conforme está lá registrado em Lucas 1:13. Só recebeu a conclusão, o efeito, realmente foi respondida a sua oração, realmente quando ele já estava idoso. Ele e a sua esposa já estavam idosos. E o anjo chega para ele e diz: Zacarias, a tua oração foi atendida. Nem ele acreditou. Nem ele acreditou de tanto tempo que demorou e pela situação que ele já estava naquela hora. Aqui no capítulo 11 de Lucas, também nós temos algo muito interessante sobre oração, porque nós temos aqui Jesus, mais uma vez, ensinando sobre oração. E é aqui que ele vai dizer, no 11:9 em diante: por isso eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e o que bate, e ao que bate, a porta será aberta. E qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra em lugar do peixe? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Esta parte final aqui, o Espírito Santo aos que o pedirem, lá em Mateus, o texto paralelo, Mateus 7:11, não é o Espírito Santo, mas dará coisas boas aos que lhe pedirem. Eu acho que aqui é um outro contexto, e ele está falando aqui o Espírito Santo mesmo, como está escrito. Ora, se Deus está disposto a nos dar até o Espírito Santo, como tem nos dado, como não dará as outras coisas que nós pedimos e realmente necessitamos. O texto aqui é muito interessante, porque mostra Jesus ensinando a respeito de oração. O contexto mostra que os discípulos pediram para Jesus. Olha, ali no comecinho, no capítulo 11, Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou. Aqui nós temos a oração do Pai Nosso. Então, na sequência, a sequência é esta: Jesus vai ensinar. Olha, quando vocês devem orar assim, desta maneira. E ensinou a oração do Pai Nosso. Na sequência da oração do Pai Nosso, o versículo 5 diz assim: disse-lhe também. Então, terminou a oração do Pai Nosso, começa, muitas Bíblias têm uma separação entre o versículo 4 e o versículo 5, do capítulo 11. O versículo 5 começa: disse-lhe também. Ou seja, isso aqui está intimamente ligado ao que ele disse antes. Está intimamente àquela aula a respeito de oração que Jesus estava dando. Jesus tinha ensinado então a oração do Pai Nosso, e agora ele conta uma parábola, disse: disse-lhes também.
conta uma parábola muito interessante, que muitas vezes é mal compreendida, uma parábola de um amigo, diz aqui o título da século XXI diz assim, a parábola do amigo inconveniente. Eu não diria que é inconveniente, mas o amigo insistente, porque Jesus vai destacar nessa segunda e terceira parte do texto, realmente a insistência na oração. Ele ensinou a oração do Pai Nosso. Agora ele fala a respeito da insistência da oração. Um amigo vai à casa do outro pedir ajuda de noite, de meia-noite, de madrugada. E ele insiste lá na porta. E o texto vai dizer que o amigo, mesmo meio que contra a vontade, né, vai levantar e vai atender. E Jesus diz, olha, se ele não se eu vos digo que mesmo que não se levante para dar os pães, ele foi pedir pães emprestados, né? Para dar os pães por causa da amizade, ele se levantará por causa do incômodo e dará quantos pães o outro precisar. Então nós vamos incomodar a Deus e Deus vai acabar dando então aquilo que nós queremos, porque nós vamos incomodar. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. O ponto é, insista na oração. Não é pedir hoje e pronto. Meus irmãos, tem pessoas que oram 20, 30 anos, mais, por determinada situação, até receberem realmente a graça de Deus. E Jesus continua, daí ele continua ali no texto do versículo 9, por isso eu vos digo. Ele ensinou a oração do Pai Nosso, contou a parábola falando da insistência na oração e conclui isto aqui, destacando então os efeitos da insistência. E aqui ele destaca então aqui como que devemos agir. Por isso eu vos digo, né? Por isso eu vos digo, pedi e vos será dado. Buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. E dá o resultado disso aqui. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. Insistência na oração. Insista na oração. No texto em português não aparece, mas o texto grego, ele mostra aqui três palavrinhas, três ordens, três imperativos, que estão no chamado presente. Né? E o presente no grego, ele indica continuidade. Então, quando Jesus diz lá, o autor, né? Jesus deve ter falado em aramaico, o autor aqui, Lucas, escreveu em grego. Quando o autor Lucas escreve o aitaite, que é o grego, pedir ou peçam, na verdade ele não está dizendo só, o aitaite não é só peçam, mas é peçam continuamente. Peçam insistentemente. E são três aqui os verbos. Na sequência ele fala do zetaite, busquem. Mas não é apenas busquem. Busquem constantemente, busquem continuamente. É isso que ele está falando. Foi assim que Lucas traduziu a oração de Jesus. E a terceira palavrinha é o crueté. Batam constantemente, sem cessar, continuamente. Isso aqui, então, é um destaque para as orações. Mas talvez alguém diga, mas então nós não temos o perigo de pedir algo errado e de tanto bater, e de tanto buscar, e de tanto pedir. Não temos o risco de receber algo de Deus por insistência, algo que nem vai ser bom para nós e Deus não quer nos dar de maneira nenhuma. Por isso que Jesus continua dizendo ali, e qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra em lugar do peixe? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Qual pai? Pai verdadeiro nenhum. Talvez algum que só tem o título de pai por aí até faça isso. Pai verdadeiro nenhum. Deus de maneira nenhuma. E Jesus conclui, se vocês, ou se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará, aqui diz, o Espírito Santo aos que o pedirem. Lá em Mateus diz, dará coisas boas aos que pedirem. Podemos e devemos
insistir nas orações. Não há perigo nenhum de você insistir de tal maneira que Deus vai dar algo que não seja bom para você. Deus é Pai. Deus é o Pai verdadeiro, Pai modelo, Pai bondoso. E na hora certa, da maneira certa, vai nos dar aquilo que nós temos pedido. Por isso, como diz Jesus, né? Batei, batei, pedi e vos será dado. Buscai, deixa eu voltar aqui. Pedi insistentemente e vos será dado. Buscai insistentemente e achareis. Batei insistentemente e a porta vos será aberta. Continue firme na oração. Que este ano seja um ano de oração. E vamos aguardar as respostas de Deus, seja para agora, imediata, ou para o momento daqui a alguns anos, ou daqui a algum tempo, no momento próprio de Deus. Porque a vontade dele, o tempo dele é muito melhor do que o nosso. Fique na graça e na paz do Senhor, insistindo sempre na oração.